Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site. Olá, meus amigos, estamos mais uma vez aqui para dar continuidade à leitura do nosso livro Libertação, pelo Espírito de André Luiz, na psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Saúdo os trabalhadores, os frequentadores, os simpatizantes do nosso grupo espírita Francisco Xavier, por estarem acompanhando, essa bela leitura. Então nós vamos dar prosseguimento hoje na segunda parte, que tem o título de Finalmente o Socorro. Só para lembrar um pouquinho, na primeira parte, o Gúbio colocando a mão, a destra na fronte do Gabriel, esposo da Margarida, intui ele, a conversar com ela para eles procurarem uma casa, um socorro, dentro da doutrina espírita. E ele acata, aquilo ali logo, e ela, ouvindo aquilo, já se animou. Então nós vamos dar o prosseguimento aqui num diálogo entre o Saldanha e o André. Enquanto o Gabriel saiu, o Gúbio acompanhou ele, E eles ficaram lá cuidando a Margarida, porque ainda estavam lá com aquela entidade hipnotizadora junto com ela, Então, assim, o Saldanha reparou em derredor com extrema desconfiança no olhar e acentuou: sei, porém, de experiência própria, quem são os revoltados em cuja equipe trabalhei até ontem. Francamente, não sei com certeza que será de mim mesmo. Perseguir-me-ão sem tréguas. Se puderem, conduzir-me-ão ao vale de miséria e penúria. Noto, contudo, que transformação salutar me possui agora o espírito. Convenci-me de que o bem pode vencer o mal e espero que o nosso instrutor não me abandone. Ainda que eu sofra, a ele acompanharei, não pretendo regressar ao repugnante caminho percorrido. Que lindo, Ele já com aquela noção do bem, que ele trazia dentro dele. Ele estava só num caminho errado, Mas naquele momento, que ele descobriu o bem, ele já se entregou, Leôncio, que nos fitava atencioso, registrando a conversação, asseverou por sua vez, que era um dos hipnotizadores, eu também não mais posso servir nas fileiras da vingança, estou farto. Olha, hipotequei aos dois nossa simpatia e prometi-lhes, em nome de nosso orientador, que lhes não faltaria um acolhimento em plano superior. Sorriram, satisfeito, quando o Gúbio retornou ao compartimento da enferma, notificando que o problema fora resolvido. Margarida e o esposo compareceriam na noite próxima a uma reunião familiar, importante setor de socorro mediúnico. A doente encarnada e Gaspar, o hipnotizador, traumatizado, receberiam recursos eficientes. Com ansiedade aguardamos o anoitecer. De quando em quando, Gúbio colocava a destra sobre a fronte da enferma, como acentuar-lhe a resistência geral. Por volta de 20 horas, um automóvel recebeu o casal, que se fez acompanhado por nós e pelo grande número de ovoides ainda ligados à cabeça da enferma, sob o processo de imantação. Olha só, os ovoides já estavam lá, Saldanha tivera o cuidado de despistar todos os companheiros perturbadores que intentavam seguir-nos. Tranquilizou-os com palavras amigas, afirmando, aliás, com muita razão, que o assunto vinha sendo bem tratado. Realmente estava muito bem tratado, Alcançando confortadora vivenda, fomos admiravelmente recebidos.
O senhor Silva, dono da casa, acolheu Gabriel e a esposa, com inequívocas demonstrações de carinho, e Sidônio, o diretor espiritual dos trabalhos que se realizariam, estendeu os braços fraternais. Lá dentro, 4 cavalheiros e 3 senhoras, os componentes habituais do círculo doméstico, ao que fomos informados, passaram a trocar ideias com os visitantes, reanimando-os e instruindo-os até que o relógio indicasse o momento exato para os serviços da noite. Vamos lembrar que há uns 70 anos atrás acontecia muito esses encontros, né? Talvez um pouquinho mais ainda, esses encontros domésticos, né? As pessoas se reuniam, elas estudavam as obras, o evangelho, e depois faziam uma sessão mediúnica, né? Era comum na época, né? Porque não aconteciam como agora, que nós temos tantas casas espíritas, né? Que podemos trabalhar como a nossa, né? Então, vários lugares agora é diferente. Hoje não precisamos nem pensar em fazer isso, né? A gente se dirige para a nossa casa espírita e lá trabalha. Mas antigamente não tinha tanto acesso como hoje tem, né? E era difícil, né, meus amados? O espírita não era bem entendido, né? Muito mais naquela época, né? Mas vamos prosseguir, que está bem interessante a nossa história. A indagação de Gúbio, Sidônio esclareceu muito seguro. Nosso agrupamento produz satisfatoriamente, entretanto, poderia levar a efeito mais ampla colheita de bênçãos se a confiança no bem e o ideal de servir fossem mais dilatados em nossos colaboradores no plano físico. Sempre nós, né, meus amados? Sempre o plano físico interfere, né, no trabalho espiritual, né? Sabemos que a instrumentalidade é essencial em qualquer serviço. O braço é intérprete do pensamento. O operário é complemento do administrador. O aprendiz é veículo do mestre. Sem companheiros encarnados que nos correspondam aos objetivos na ação santificante, como estabelecer a espiritualidade superior na crosta terrestre? Efetivamente, encontramos irmãos dispostos ao concurso fraternal. Embora, forçoso é dizer, a maioria espere a mediunidade espetacular a fim de cooperar conosco. Não procuro saber que todos somos médiuns de alguma força, boa ou má. Boa ou má, olha só a colocação, né? Em nossas faculdades receptivas. Não aceito as necessidades do serviço que nos aconselha a buscar desenvolvimento substancial na autoiluminação. A autoiluminação é fundamental, né, meus irmãos? A autoiluminação. Através do serviço aos nossos semelhantes. E toco a exigir dons medianímicos, quais se fossem dádivas milagrosas, a serem transmitidas graciosamente. Aqueles que se lhes candidatam aos benefícios por intermédio da antiga varinha de condão. Esquecem-se de que a mediunidade é uma energia peculiar a todos, em maior e menor grau de exteriorização. Energia essa que se encontra subordinada aos princípios de direção e à lei do uso, tanto quanto a enxada que pode ser mobilizada para servir ou ferir, conforme o impulso que a orienta, melhorando sempre quando em serviço metódico ou revestindo-se de ferrugem asfixiante e destrutiva, quando em inconstante repouso. Nossos amigos não percebem o valor de uma atitude desassombrada e permanentemente de fé positiva, dentro do caminho louvável, haja o que houver, e não obstante cuidarmos devotadamente da crença deles, com a mesma ternura consagrada pelo lavrador. Vigilante a plantinha tenra que encerra a esperança do porvir. Basta que espíritos perturbadores ou maliciosos os visitem, sutis à maneira de melros num arrozal,
e lá se vão os germes superiores que lhe confiamos incessantemente ao solo do coração. Que coisa verdadeira! De um instante para o outro, duvidam de nosso esforço, desconfiam de si mesmo, cerram os olhos ante a grandeza das leis que os cercam nos ângulos da natureza terrestre e as energias mentais que deveriam centralizar em construção ativa e santificante, com vistas ao aprimoramento próprio, são desbaratadas quase que diariamente pela argumentação mentirosa de espíritos ingratos e menos permeáveis ao bem. Olha que parágrafo lindo de tão alto ensinamento, porque a gente cai nisso aqui, é só vacilar um pouco, é só deixar a fé cambalhar, nós já botamos tudo a perder, né? Esquecemos que nós estamos amparados e que Deus e a espiritualidade maior está sempre conectada conosco. Nós é que desconectamos, né? Por qualquer coisinha, muitas vezes, né, meus amados? Que coisa bem linda esse item que nós estamos estudando hoje, né? Verificando-se espontânea parada, aventurei-me a considerar. A referência abrange um grupo assim tão harmoniosamente constituindo quanto este? Será crível que o conjunto organizado sob propósitos tão sadios de guarida fácil às forças deprimentes? O diretor da casa sorriu bem-humorado e respondeu com franqueza: sim, coletivamente considerando, reúne-se agora sob esse teto amigo e procuram-nos a companhia espiritualmente. Isso, porém, acontece por 6 horas, mais 168 horas de cada semana, enquanto conosco deixam-se envolver nas suaves irradiações da paz e da alegria, do bom ânimo e da esperança, registrando-nos as vibrações edificantes das quais desejávamos fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana. Todavia, tão logo se encontra a pequena distância de nossas portas, aceita ou provoca milhares de sugestões sutis, diferentes das nossas. Choques de pensamento adversos ao nosso programa, nascidos da mente de encarnados e desencarnados, desgastam-nos sem piedade. Raros se capacitam de que a fé representa a bênção suscetível de ser aumentada indefinidamente e foge ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento desse dom nos oferecem a todos. Além disso, quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir a bem de todos, em favor do império da luz, costuma ser imediatamente visitado, nas horas de sono físico, por entidades renitentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhes desentregam convicções e propósitos nascentes, com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para a frente. Vejam só depende de nós. E às vezes a gente ainda pensa assim, seria tão bom a gente permanecer naquele ambiente da casa espírita, né? E isso é um pensamento retrógrado, porque eles estão sempre conosco. Está bem claro aqui, né? O que faz a gente fugir, né? É o pensamento, é a atração pelas coisas inferiores, que muitas vezes a gente sai já se preocupando com tantas bobagens, né, que não nos leva a nada. Está aqui, a lição está linda nesse capítulo, muito profunda. Vamos continuar. A exposição era muito interessante e tudo faria a benefício das mais amplas elucidações ao assunto. Mas o relógio marcava o momento de nossa cooperação ativa e pusemos-nos em forma. Para os trabalhos da reunião que congregava 9 pessoas terrestres, 21 colaboradores espirituais se movimentaram em nosso círculo de ação.
Que lindo! Gúbio e Sidônio, em esforço conjugado, efetuaram operações magnéticas ao redor de Margarida, desligando finalmente os corpos ovoides, que foram entregues a uma comissão de 6 companheiros que os conduziriam cuidadosamente a postos socorristas. Tá aí porque que até num passe, quando a gente toma, né? Numa palestra, após a palestra, já nos sentimos aliviados. E quantas pessoas saem dali se sentindo leves? Olha esse processo desses socorristas, que coisa bem abençoada. Antes de qualquer coisa, elas já retiraram, né? Por isso que a palestra é fundamental para nós ficarmos atentos, porque é um momento, de repente, até de uma limpeza em nós. Que coisa linda, meus irmãos, né? Vamos lá. Logo após, enquanto a prece e os estudos evangélicos se faziam ouvir dentro das contribuições do nosso círculo, grande cópia de força neúrica, com a devida compensão em fluidos revigoradores de nossa esfera, foi extraído através da boca, narinas e mão dos assistentes encarnados. Força essa que Gúbio e Sidônio aplicaram sobre Margarida e Gaspar, no evidente intuito de restaurar-lhes as energias perispiríticas. Está aqui. Eles restauram, né, as nossas energias, até de um trabalhador que está ali naquele momento sendo preparado para isso. Que lindo! A jovem senhora passou a demonstrar abençoados sinais de alívio, e Gaspar, de impassível que se achava, pôs-se a gemer quase se houvera acordado de intenso e longo pesadelo. A essa altura, nosso orientador preparou Dona Isaura, senhora daquele santuário doméstico e médium de culto familiar, adestrando-lhe a faculdade de incorporação por intermédio de passes magnéticos sobre a laringe e, em particular, sobre o sistema nervoso. Quando a hora de amor cristão aos desencarnados começou a funcionar, os orientadores trouxeram Gaspar à organização medianímica, a fim de que pudesse ele recolher algum benefício ao contato de companheiros materializados na experiência física, que lhe haviam fornecido energias vitalizantes, tal como acontece às flores que sustentam sem perceber o trabalho salutar das abelhas operosas. Que beleza! Reparei que os sentidos do insensível perseguidor ganharam inesperada percepção. Viu a preocupação com ele, né? Aquele hipnotizador que estava bem ali, atento só naquilo ali que ele estava fazendo, né? E agora olha a mudança. Visão, audição, tato e olfato foram nele subitamente acordados e intensificados, porque ele estava ali parado, vítreo, né? Parecia um sonâmbulo despertando. À medida que lhe casaram as forças, as energias da médium, mais se acentuava o fenômeno de reavivamento sensorial, apossando-se provisoriamente dos recursos orgânicos de Dona Isaura, invisível processo lamentosamente. Misturou blasfêmias e lágrimas, palavras comovedoras e palavras menos dignas, entre a penitência e a rebeldia. Escutando agora com a aguçada sensibilidade, conversou detidamente com o doutrinador. O senhor Silva, marido da médium, fez-lhe sentir a necessidade de renovação espiritual, edificante lição que nos tocava as fibras mais íntimas. E depois de 60 minutos de exaustivo embate emocional, Gaspar foi conduzido por 2 servidores de nossa equipe ao lugar que lhe correspondia, isso é, a posição de demente em retorno gradativo à razão. Acordando, né, a entidade. Findos os serviços ativos, a reunião foi encerrada, notando-se que imensa alegria transbordava de todos os corações. Margarida estava, enfim, aliviada e em pranto,
pediu ao esposo agradecesse de viva voz as dádivas recebidas. Gúbio, porém, vendo Saldanha espantadíssimo, obtemperou. O triunfo essencial ainda não veio. Margarida recebeu o amparo imediato, mas precisamos agora socorrer-lhe a casa, até que ela mesma incorpore a própria individualidade em caráter definitivo, os benefícios aqui recolhidos. Sorriu bondosamente e acrescentou: para que uma planta seja efetivamente preciosa, não basta que esteja bela e perfumada na estufa protetora. É necessário receber o auxílio externo, consolidando a resistência própria, de modo a produzir utilidades no bem comum. E passando a entender-se com Sidônio, aceitou a colaboração por 10 dias sucessivos de 12 companheiros espirituais, incorporado ao agrupamento destinado a reforçar as atividades defensivas na moradia de Gabriel, de vez que, segundo Saldanha e Leôncio, do dia seguinte em diante, teríamos guerra aberta com os assalariados de Gregório, que viriam naturalmente sobre nós, temíveis e insistentes. Abençoado trabalho espiritual. E assim encerramos o capítulo 15, né, meus amados? Com grandes lições para nós que somos médiuns, que somos trabalhadores de uma casa espírita, que possamos cada vez mais termos noções das nossas responsabilidades com a nossa mediunidade. Porque nós estamos a serviço do Cristo sempre. Só depende de nós as nossas companhias escolhidas por nós mesmos. Então, meus amados, agradeço mais uma vez esse momento de grande lição. Esse capítulo deve ser estudado mais de uma vez, para que possamos nos clarear mais, né? Que Deus continue nos amparando, e nós dando força ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, canal do YouTube, né? Jesus nos ampare, esses amigos espirituais estejam sempre conosco. Que assim seja. Até a próxima, meus amados. Um grande abraço no coração. Ajudar a manter o nosso grupo é um ato de responsabilidade e amor. Contamos com você. Participe acessando o nosso site